Fala galera, está começando mais um Os Bastidores da Bola. Por trás das ondas do rádio e de uma voz marcante, hoje o nosso entrevistado é o repórter esportivo Caio Rossini. Obrigada por nos receber, Caio. Imagina, que é isso. Para começar, por que repórter esportivo? Porque eu gosto muito de esportes, eu queria ser jogador de futebol, eu sou muito ruim na bola. Aí uma forma de viver assim, um ambiente de esporte, sem ser bom de futebol, era trabalhando na imprensa. E aí eu já era apaixonado por rádio, eu sempre ouvi futebol no rádio. E aí acabei gostando, falei, vou fazer isso. E aí acabou virando. E como é a rotina de um repórter esportivo de rádio? Aqui a gente não consegue fazer só esporte, né? Até por ser empresa não do tamanho da capital, então você não consegue ser apenas setorista de um time, você faz um monte de coisa. Mas entre um monte de coisa que você tem que fazer, você tem que acompanhar treino, você vai lá ver o treinador trabalhando, os jogadores trabalhando, para passar para o ouvinte tudo o que acontece. E você acaba tendo que fazer também um cronograma de entrevistas, quem eu vou falar, porque também a gente, por exemplo, no São Bento não tem o auxílio de uma assessoria de imprensa. Apesar do Paulo, né, que é o treinador, o Paulo Roberto, ele meio que servir de assessor, de indicar quem que fala, você também tem a liberdade de sugerir, de pedir para conversar com o jogador, então você acaba se pautando, não tem um terceiro para te pautar. Então você tem que fazer um cronograma. Ouvi o lateral esquerdo hoje, não posso mais ouvir ele até a semana que vem, senão vai ficar muito ele na rádio. Cuidado para não ouvir muito o técnico e não ouvir o jogador. Então você acaba fazendo esse balanço para ficar um negócio legal. E como foi a sensação quando você foi repórter de campo pela primeira vez? Foi legal, porque assim, eu comecei narrando, né? Eu não era repórter de campo. Aí, de repente, surgiu uma possibilidade, eu estava parado, e surgiu uma possibilidade de ser repórter. E aí eu fui fazer, e foi, se não me engano, um jogo do Atlético Sorocaba. Cru, nunca tinha feito e tal. Então foi muito legal, porque foi como se eu estivesse aprendendo. Não deu, lógico que deu aquele nervoso por ser estreia, por ser a primeira vez fazendo, mas não foi um negócio assim, tipo, que travou, não sabia o que falar. Acabou sendo meio natural, até pela experiência antes de já estar meio narrando, só peguei algumas dicas de como fazer, o que falar, quando falar, e aí acabou sendo meio natural, foi mó legal, e acho mais legal de estar do lado, assim, do gramado, sabe, você vê coisas que o pessoal na TV não vê, ouvir a galera, os jogadores conversando, batendo boca, e quando tem, por exemplo, uma falta em que a pancada é muito forte, você ouve o barulho, e o juiz brigando, então é bem legal, você sentir que você faz parte de tudo aquilo. Você está ali na lateral do gramado, mas a sensação que dá é que você está dentro do campo junto com a galera. Isso é muito legal. E no rádio, qual é a maior dificuldade de um repórter de campo? A gente enfrenta uma barreira muito grande da televisão. A televisão, ela enche muito a gente, porque eles compram direito, então eles têm direito de fazer o que eles querem com o espetáculo. Mas acaba tendo, porque a gente tem uma associação dos cronistas esportivos, que é quem credencia a gente, que é a CESP. E quando a CESP credencia a gente, eles já passam algumas orientações e eles são nosso meio de contato com a federação e com a Rede Globo, que é a detentora dos direitos. Só que, ultimamente, a CESP ela não está muito forte politicamente. Então, a gente vem sofrendo sanções imensas. Como, por exemplo, tem jogo em que tem jogo que você não consegue mais entrar no campo. Tem jogo que você, além de ter que ficar atrás do gol, tem que ficar numa área, num cercadinho reservado. Às vezes você não pode falar com o jogador, às vezes, sabe, um monte de sanções, um monte de dificuldades, porque a tentativa da televisão é tirar a gente do campo. Quer continuar transmitindo, não tem problema, mas não ter mais repórter no campo. Então, eles vão minando a gente aos poucos para ver se consegue tirar todo mundo do gramado em um futuro breve. E qual é o sonho que você ainda quer realizar nessa profissão de repórter esportivo? Cobrir Copa do Mundo. Né? A gente teve uma Copa do Mundo no Brasil, eu consegui cobrir um pouquinho, né? A Argélia aqui em Sorocaba, mas a intenção é viajar o mundo inteiro. Tem a Rússia, tem o Catar, ir para a Rússia e para o Catar, mesmo seja para não cobrir a seleção brasileira, mas estar lá numa Copa do Mundo, num estádio, cobrindo, sei lá, Argélia de novo, que seja, mas fazer parte do evento, ir para jogo, trabalhar, isso deve ser sensacional, porque é um dos maiores eventos do planeta, né? E você transmitir um dos maiores eventos do planeta deve ser fantástico. Agora, falando um pouco sobre os bastidores, como é o seu contato com os atletas, os jogadores, além do profissional? Essa é uma questão assim, muito pessoal, porque tem jornalistas de até rádios que eles
querem virar amigão do atleta, acabam... E é normal, alguns você acaba tendo contato. Eu tenho contato com alguns, até por questão de afinidade, como, por exemplo, na faculdade, você gosta mais de um, gosta menos de outro, e aí acaba tendo mais afinidade ou não. Mas mesmo assim eu tento manter uma distância, tipo, a gente é amigo, beleza, mas é profissional. Quando você for mal, eu vou falar com você for mal, se eu precisar te criticar, se eu precisar fazer uma pergunta mais chata, eu vou fazer pergunta mais chata. E pelo menos comigo, quem eu tenho mais contato acaba respeitando isso. Mas não tem nada do tipo, vou chamar a sair pra tomar uma coca, vou fazer um churrasco em casa, vou chamar a galera. É uma relação, alguns passam um pouco do profissional, vir assim, amigo, de conversar e tal, mas nada assim muito pessoal também. E qual foi a coisa mais engraçada ou inusitada que já aconteceu com você quando você estava ao vivo? Comigo? Não posso citar dos outros, não? Teve uma vez, antes de entrar na Cruzeiro, eu estava fazendo um jogo do Atlético Sorocaba contra o Taquaritinga. E acho que era o 3º ou 4º jogo que eu estava fazendo na vida. E tava chovendo, tava uma chuva, eu tava de capa todo molhado, todo estranho. Aí eu não conseguia falar Taquaritinga. Eu falava tudo, menos Taquaritinga. Eu misturava Taquaritinga com Guaratinguetá, eu falava umas palavras muito mais difíceis. Mas eu não conseguia falar Taquaritinga, era impressionante. Eu lembro que várias vezes eu chamei o Taquaritinga de Taquaritinguetá. Eu ficava misturando tudo, errava nome de jogador. Imagine, chovendo, primeira vez que tava pegando chuva, tava perdidaço lá no campo. Você, por trabalhar em rádio, tem a voz mais potente, marcante. Como é lidar com isso no dia a dia? As pessoas falando da sua voz, elogiando? É estranho, porque eu não acho minha voz potente nem marcante. Sabe? A galera fala, sua voz é mó bonita. Eu falo, não, cara, minha voz é normal. Não que isso seja um aspecto importante para trabalhar no rádio. A gente tem excelentes repórteres, narradores e etc., com vozes absurdas, esganiçadas, feias e etc., mas aí passa mais a qualidade do que o cara tá falando e a forma como ele fala do que realmente o tom da voz. Mas algumas pessoas falam realmente, sua voz é mó bonita, mó marcante. Primeiro que eu fico sem jeito, né? Eu falo, obrigado, mas eu não acho minha voz tudo isso. É igual chamar, você é bonito. Eu falo, obrigado, mas minha mãe me acha lindo. Mas eu, sabe, é uma questão muito... que dá uma vergonha, assim. E ainda mais por ser rádio, que as pessoas não te conhecem. Então, às vezes acontece, se você for começar a conversar com uma pessoa, a pessoa fala, conheço sua voz de algum lugar. Então, teve uma vez que a pessoa falou, conheço sua voz de algum lugar. Eu falei, eu trabalho na polícia. Verdade, eu ouço. Fala um pouquinho. Aí continuou conversando. Verdade, sua voz parece muito com a do rádio. É lógico, cara, é a minha voz, entendeu? Então, é meio estranho essa situação. E quando o seu time faz um gol e você está narrando ou comentando, né, sobre a partida, como que você faz? Qual é o jogo de cintura que tem que ter para não demonstrar aquela empolgação? Você aprende a não comemorar. Teve um tempo que em alguns jogos mais emocionantes, eu comemorava mesmo, sem medo. Mas você acaba aprendendo, até porque os próprios fiscais da federação, o pessoal da organização do evento, se você comemorar muito, eles vão e te dão uma bronca, porque você está lá trabalhando, você não está lá torcendo. Então você aprende a, você comemora por dentro. Sai um gol, você dá aquela... Às vezes você respira aliviado, às vezes você comemora, gol. Mas você não pode sair gritando, pulando. E aí acaba sendo normal. Até às vezes eu sinto falta de ir na arquibancada pra poder ficar xingando o juiz, sabe? É mó legal xingar a mãe do técnico. Que coisa que a gente não pode fazer, não é comemorar gol, sabe? Falar pra tirar o nome, a gente não pode falar essas coisas. Não. Então ir na arquibancada às vezes é muito mais legal do que ficar lá no campo. Agora, pra gente finalizar, quem está por trás dessa voz? Nossa. Você tem 5 minutinhos? Eu preciso pensar. A gente edita. Quem está por trás dessa voz? Eu. Sabe, quem é o Caio? É o Caio, poxa. O Caio é uma pessoa normal que acorda, vai trabalhar. Sabe? Muita gente pergunta, deve ser legal trabalhar no rádio, mas chega uma hora que é normal, é igual você acordar e ir pra fábrica, trabalhar, ir pra qualquer outro lugar, é um trabalho, é uma empresa. Talvez seja diferente porque lida com o público, mas pra quem tá dentro acaba sendo um negócio normal, de dia a dia, de rotina. E sei lá, eu tento ser um cara legal, principalmente no ar, eu tento ser o mais carismático possível, passar o máximo de informação
Eu luto muito contra a comodidade, principalmente na transmissão. Eu acho que eu não posso ficar esperando as coisas aparecerem, acontecerem. E isso é desde criança. Eu sempre tive uma vontade muito grande de saber as coisas primeiro. Eu lembro que quando eu ia ouvir jogo da Portuguesa na internet, que eu não tinha TV a cabo, não tinha nenhuma rádio transmitindo, eu ficava muito bravo, porque todo mundo sabia que era gol e pra mim a bola ainda estava no meio de campo, sabe? E aí, quer dizer, era esse desejo de querer saber primeiro. Então eu sempre tento chegar primeiro, mas mantendo uma qualidade, porque também às vezes chegando primeiro você pode falar uma coisa que não é, pode acabar não sendo muito verificado, então tem que tomar esse cuidado. Mas, poxa, pergunta difícil. Parece uma boa repórter. Tem que insistir nessa.